Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Aqui na Guardiã da Notícia, e hoje a gente vai fazer uma conexão com o Alto Tietê para falar com a deputada que foi reeleita, é a mais votada, tem uma bandeira que me atrai muito, que é a educação, e é jovem, e vai trazer todas as novidades e principalmente também o balanço do que foi esse ano em Mogi das Cruzes, na Câmara dos Vereadores. A gente recebe aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista a Malu Fernandes, vereadora pelo PL, e vai falar um pouquinho. Foi um ano desafiador, Malu, seja bem-vinda. Obrigada, eu gostei do deputada. Eu falei deputada? Você me chamou de deputada. Olha, é uma profecia. Eu acho que eu fiquei com vereadora na cabeça, mas é que nós vamos falar disso. É um spoiler. Sim. Mas sim, obrigada pelo convite, feliz demais de estar aqui com vocês. Com certeza, esse foi um ano muito produtivo, com seus desafios, né? Mas que eu costumo dizer que o primeiro ano de mandato, tanto de prefeito quanto de vereador, é mais pra gente organizar a casa, plantar aquilo que a gente deseja colher aí nos próximos anos e fazer, de fato, um alinhamento entre a prefeitura, a Câmara Municipal para avançar pela cidade. Agora, olhando um pouco do seu trabalho durante esse ano, muito foi feito com relação também à questão da educação, porque é uma das suas bandeiras, mas também na área da segurança. Sim, na verdade, assim, não tem como eu não trabalhar com educação, porque isso que me motivou a entrar na política, né? Eu vim de escola pública, de escola estadual, então essa causa para mim é muito forte. Hoje eu atuo como presidente da Comissão de Educação, né? E a partir desse trabalho a gente realiza visitas técnicas às escolas, fazemos propostas para a prefeitura. Esse ano a gente discutiu muito sobre a condição do servidor público, né? Dos nossos professores, profissionais da educação, a questão da saúde mental, a valorização das ADIs, que é uma pauta que está bem latente, não só em Mogi, mas em diversos municípios, né? Porque são profissionais que estão ali na ponta lidando com a primeira infância e que merecem mais valorização. Então a gente tem trabalhado muito nesse diálogo com a prefeitura, porque a Câmara não consegue fazer nada sozinho, né? Muitas dessas decisões passa pela vontade política da prefeitura, da prefeita Mara. Então a gente tem feito essas articulações de bastidores, assim, né, para poder ouvir esse público e entender as viabilidades para melhorar a condição dos servidores da nossa cidade. Então, essa é uma pauta que a gente tem trabalhado bastante, além da questão também da inclusão, né? Então, como presidente da Comissão de Educação, por exemplo, a gente tem ouvido muitas mães aí atípicas que têm lutado pelos seus direitos para melhorar a qualidade educacional para as crianças com TEA, enfim, com diversas características, e que a gente precisa avançar porque é uma pauta urgente na nossa cidade. A gente tem a escola clínica, por exemplo, e a gente vai passar agora, no final do ano, pela regularização da escola clínica TEA, para poder atender ainda mais as demandas da nossa cidade. Então, educação para mim é uma pauta muito cara e a gente quer continuar trabalhando aí nos próximos anos para melhorar a qualidade educacional. Agora, a Câmara em si, esse ano, foi um movimento trabalhar, né, a favor ali da prefeita. Foi fácil ou teve muita articulação? Eram muitas negociações? Vou ser bem honesta, esse é meu segundo mandato e foi o primeiro ano que eu senti uma harmonia, de fato, entre a prefeitura e a Câmara Municipal. Obviamente, a gente teve uma troca de prefeito, mas eu nunca vi o diálogo tão fluido, né, entre vereadores, secretários, entre a prefeita e o vice-prefeito. Então, eu entendo que é um grupo que entende o papel dos vereadores, né, que está à frente do executivo, que sempre está consultando a gente para poder entender as decisões. Então,
por exemplo, a questão do pedágio, que a gente tem visto aí a prefeitura entrando com todas as medidas que são possíveis para, né, de certa forma, fazer algum tipo de justiça aos mogianos. Essas decisões, por exemplo, são sempre compartilhadas com a Câmara Municipal, além de outras situações, assim, que envolvem intervenções de mobilidade, de saúde. Isso é muito importante. E do ponto de vista do vereador, isso é importante para a gente ter mais resultados, né? O que a gente costuma dizer é que quando a prefeitura vai bem, a Câmara vai bem. Porque o trabalho do vereador depende muito da atuação das secretarias, enfim, dos departamentos. Então, hoje a gente sente que os nossos pedidos, as nossas demandas, seja para fazer uma zeladoria urbana, seja para fazer intervenção em algum posto de saúde, alguma melhora no atendimento da educação, estão sendo mais ouvidos. Claro que a gente tem muito para avançar, tem muitos desafios, não vou dizer que todos os problemas são solucionados, mas a gente entende um diálogo melhor entre a Câmara e a Prefeitura. Agora, nessa questão é até importante para a gente entender, assim, e explicar para a população, porque às vezes a gente acha, votei na Malu, ela vai resolver meus problemas. É assim que funciona? Não. Gostaria muito que fosse, né? Pelo contrário. Acho que esse foi um grande aprendizado, assim, logo quando eu cheguei, eu tinha, 21 anos, com muitas idealizações do que era o trabalho de um vereador, e aí eu me esbarrei na burocracia e nos processos, né? Muitas vezes a gente apresenta ali sugestões, indicações, projetos de lei, mas não depende única e exclusivamente da Câmara fazer com que eles aconteçam, né? Fazer com que eles tenham realmente um impacto com a sociedade. Isso exige a articulação. Por isso que eu falo assim que, né, a Câmara, eu nunca defendi que ela seja submissa à Prefeitura, acho que não é esse o nosso papel, mas a harmonia, ela vem de um entendimento importante para, de fato, entregar mais para a população, né? Então, quando a gente faz uma solicitação, tem que entender que é o executivo, muitas vezes, que vai executar essa solicitação, mas o vereador é justamente essa ponte entre as pessoas, entre os cidadãos e o poder público, né? Então, a gente que tem essa sensibilidade do que a cidade, de fato, está precisando, quais são os principais dilemas que os mogianos têm enfrentado. Por isso que é importante também ter um executivo que queira ouvir os vereadores. Muito bem. Agora, esse ano pré-eleição é um ano também de muita articulação, porque todo mundo quer ter seu trabalho visto. Isso interfere no dia a dia e nas ações ali do que realmente importa para a população? Eu acho que vai de cada vereador, assim, né? Tem vereador que deixa para, como posso dizer, para engajar mais suas ações um pouco próximo da eleição. E não é um pouco da dinâmica do nosso trabalho, né? Então, desde o início do outro mandato até nesse, a gente continua com um ritmo acelerado, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é a nossa obrigação. Então, nosso gabinete continua sempre atendendo, fazendo eventos, né? Tem gente que pergunta, Malu, mas você continua fazendo, por exemplo, tem um evento que eu faço, né, que eu já compartilhei aqui com a rádio, que é o Decola Jovem. É a maior feira do estudante do Alto Tietê. E aí eu fui questionada esse ano, nossa, mas por que você vai fazer o Decola Jovem? Não é ano eleitoral, mas eu respondi, obviamente, que não era porque eu não fazia por causa da questão eleitoral, mas sim por causa do impacto que a gente gera através desse evento. Então, pra gente é indiferente, assim, a atuação sobre ser ano eleitoral ou não. Projeto que você apresentou esse ano, que você realmente defendeu e acredita que possa ter feito a diferença? Bom, a gente na verdade, alguns projetos estão tramitando ainda, né, que é algo que a gente faz muito, por exemplo, na Câmara, é receber alunos de diversas escolas, faculdades também, para explicar também um pouco desse processo. Quando a gente apresenta um projeto de lei, o projeto ele vai passando por diversas comissões, então ele também tem um caminho até que ele se torne lei, né? Vai ser colocado, por exemplo, na próxima semana, um projeto nosso que estabelece o teste de glicemia para crianças até 1 ano. Né? E é um projeto que a gente está com grande expectativa, porque a gente escutou alguns relatos de mães, né, que tiveram dificuldade para identificar em seus filhos a diabetes. Porque não é algo, muitas vezes, comum, né? E não é algo que, muitas vezes, a medicina já direciona
para a criança. E esse é um projeto importante porque tem muitas crianças que descobrem tardiamente a diabetes e acabam, né, tendo ali algum atraso, alguma dificuldade também no seu desenvolvimento. Então, a gente vai colocar esse projeto para votação na próxima semana para implementar a obrigatoriedade para que todas as crianças até 1 ano já realizem esse teste oferecido pelas UBSs para que a gente consiga fazer essa identificação. Então, esse, por exemplo, é um projeto que está tramitando nosso e que a gente está com grande expectativa que dê certo. Mas também tem outros, né, da pauta das mulheres. A gente tem cobrado muito a prefeitura, por exemplo, sobre a retomada do Conselho da Juventude, a criação de uma coordenadoria da juventude, porque a gente ainda não tem, né, esse espaço dentro da prefeitura de Mogi. Acho que a gente pode ser exemplo para outras cidades desse trabalho, porque é uma pauta que eu defendo bastante. Então a gente, como eu disse, eu acredito que esse ano é um ano muito de plantar, de fazer essas articulações para que a gente consiga realmente começar a colher alguns frutos disso e estruturar melhor um trabalho nos próximos meses. Perfeito. Agora, Malu, ontem eu entrevistei o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mogi e ele falava das vagas de emprego em Mogi, da questão da capacitação, que eu acho que não é um problema pontual de Mogi das Cruzes, é um problema geral, essa questão da capacitação. E como você está sempre ali envolvida nessa questão realmente da educação, eu acho que a capacitação anda junto com essa questão. Sim. A gente teve ali uma fala do nosso governador Tarcísio de Freitas dizendo que não precisa de diploma. E realmente, assim, impacta principalmente para quem defende tanto a educação. A gente não precisa de diploma num mercado que sofre por falta de capacitação? Eu discordo disso. Acho que eu entendi, né? Teve muitas pessoas que vieram comentar. Eu fiz uma publicação sobre isso ontem nas minhas redes sociais. Muitas pessoas vieram comentar defendendo o governador de que o objetivo dele era dizer que o mercado valoriza muito mais as habilidades. E eu concordo. Muitas vezes a gente já ouvi de empresários, por exemplo, que eles contratam pelo currículo, pelo diploma e demitem pelo comportamento. Já ouvi essas frases de empresários que estão ali fazendo de fato essa relação com a mão de obra. Mas eu não vejo que é por aí. A gente vem de um cenário, né, eu acredito que muito influenciado também pós-pandemia, de descrédito da educação, de que a formação talvez não seja o caminho, muitas ilusões sendo vendidas principalmente nas redes sociais, de que você consegue fazer dinheiro sem precisar estudar, simplesmente coloque em prática esse método que você vai conseguir ter sucesso financeiro. A gente vê isso sendo muito generalizado nas redes sociais. E eu não acredito que, de fato, isso consiga mudar e atingir a maior parte das vidas, principalmente de pessoas vulneráveis, por exemplo, de jovens que vêm de escola pública. Muitas vezes eles acabam entrando nessa ilusão e, quando vão ver, desperdiçaram um tempo da sua vida somente, né, entrando nessa narrativa, ao invés de ter a formação. Então, eu sou uma defensora nata da educação. Eu acredito, sim, no diploma, eu acredito, sim, no ensino universitário. Inclusive, a Feira do Estudante, ela vem nessa proposta, né, de mostrar para os jovens os caminhos, as alternativas, as instituições. Então, a gente tem na nossa cidade, por exemplo, a FATEC, que é uma instituição pública que muitos jovens não conhecem, não têm acesso. A gente tem na nossa região institutos federais. Muitos jovens não têm também acesso a isso. Eu sei porque, quando eu era aluna da escola pública, eu tinha muita dificuldade de entender como era esse caminho, né? Eu não sabia muito bem como que fazia um ProUni, como fazia para entrar numa faculdade pública. Eu não sabia nem elencar quais eram as melhores faculdades dos cursos que eu tinha um desejo de fazer, por exemplo. Então, eu vejo que a gente ainda tem essas barreiras para poder quebrar. E o investimento de um governador, eu acredito que deve ser disso, né? De quebrar essas barreiras, de garantir a oportunidade do jovem de fazer, sim, o ensino superior, né? De criar políticas públicas para isso, mas também oportunidades para que ele desenvolva ali no processo de educação essas habilidades que são tão importantes também para o mercado. Agora, você vê a pauta educação como algo que as pessoas utilizam muito em época de eleição e no decorrer dos mandatos, de forma geral, ela acaba ficando de lado? Sim, na verdade, assim, eu vejo que há sempre aquela crítica da educação pública, de que a educação pública ainda precisa avançar, mas eu vejo poucos agentes políticos discutindo
propostas sérias, assim, que possam realmente mudar a educação do nosso país. Então, eu falo isso no contexto do Estado, eu falo isso no contexto municipal também, porque normalmente também, aí eu já coloco uma crítica um pouco para a sociedade. Normalmente, eu acho que a sociedade também não é tão crítica nesse assunto sobre a educação. Sempre fala assim, precisa garantir, por exemplo, vaga em creche, no meu contexto municipal. Quando a gente vai falar de educação, é sempre sobre vaga em creche ou tempo integral. A gente não avançou ainda no sentido da qualidade educacional, né? De como a gente está formando essas crianças, de como a gente está formando esses jovens. Então, eu entendo que, sim, às vezes é algo utilizado eleitoralmente pelos políticos nesse período, mas que a gente ainda precisa de uma cobrança também da sociedade para que eles também levem mais a sério essa pauta. Certo. Então agora vamos entrar no que a gente sair lá de Mogi e ir para um âmbito mais nacional, estadual. A gente está aí, vai entrar 2026, a gente sabe que vai ser um ano onde a disputa vai ser muito acirrada. Você, como uma representante, até pelo seu número de votos, todo o sucesso que você teve nas últimas eleições, como é que o PL enxerga a Malu no cenário para 2026? Bom, o PL tem me dado muita abertura para trabalhar ali, não só na nossa cidade, mas agora na região metropolitana. Eu fiquei muito contente, até compartilhei também com a Gabi em algumas conversas, que eu acabei de assumir a coordenação do PL Jovem da região metropolitana. E para mim isso é um motivo de muita gratidão e demonstra a confiança do partido no nosso trabalho, porque querendo ou não, eu sou de uma cidade, né, que não tá aqui na capital, que não tá tão próximo, mas que eles reconhecem esse trabalho que a gente faz com juventude. Não é fácil, né, trabalhar com o jovem. Tem muita gente que fala, o jovem não quer saber de nada, o jovem não quer saber de política. Há muitas críticas sobre a atuação do jovem. Só que o nosso trabalho, ele vem na contramão, né, de engajar, de fato, a juventude através de iniciativas sérias, de eventos, de formações políticas. Então, esse último mês, a gente bateu muito nessa tecla do protagonismo do jovem. Nós fizemos, por exemplo, 3 fechamentos de projeto. Um do Parlamento Estudantil, né, que o jovem vai à Câmara, apresenta o projeto de lei, tem essa experiência do vereador. Então, a gente formou essa turma, né, coordenei esse projeto à frente da Comissão de Educação. A gente fechou também o JUMP, que é um programa do nosso mandato, de educação política, né, então que a gente se reúne uma vez ao mês com os jovens e, ao final, a gente faz um debate com eles, emissão de certificados, explicando como participa da política, como você pode se aprofundar nos conceitos aí que estão norteando os partidos e a discussão nacional. E acabamos também de participar, né, de uma forma como apoio do Simula Mogi, que foi na sexta-feira, um projeto realizado pelo professor Porto, que é um professor incrível em Mogi, que ele realiza há um tempo, esse Simula Mogi, que é uma experiência diplomática. Então, os alunos simulam a experiência da discussão da ONU na Câmara Municipal. Cada aluno representa um país e de fato, eles têm a proposta de elaborar uma solução para os conflitos internacionais que a gente tem visto. Isso capacita muito o jovem. Eu acredito que é uma forma de trazer ele mais para o âmbito da participação mesmo política. E amplia a visão, né, Malu? E amplia a visão, porque ele entenda que não é só uma discussão sobre direita e esquerda, Lula ou Bolsonaro, PT ou PL, mas é sobre muito mais do que isso, sobre vidas, muitas vezes, envolvidas nesses contextos. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o PL tenha visto, né, esse trabalho e agora a gente tem trabalhado em conjunto para expandir isso para outras cidades. E essa expansão para outras cidades pode significar, Malu, deixar Mogi, Reduto Mogi, como vereadora e se candidatar para deputada? Já que eu fiz o spoiler logo na entrada. Eu já me senti aqui eleita. Bom, é uma possibilidade, sim, né? O partido tem apoiado não só essa diretriz da juventude, mas da liderança feminina, né? O Valdemar, presidente nacional, ele fala muito isso em seu discurso. Então, a gente tem conversado, sim, né, sobre essa possibilidade. Para mim, seria uma honra, né, assumir esse lugar. Afinal de contas, a gente, da nossa região, acho que a gente precisa ampliar a representatividade na Lesp, né? Temos dois deputados mais engajados
deputados aí pelo PL, que é o André do Prado, presidente da Alesp, o Damásio também, que faz um trabalho fantástico, mas eu acredito sim que a gente precisa de uma representação jovem, de mulher que entende da educação. Eu sinto falta da Alesp no sentido de trabalhar mais próximo das escolas estaduais. Eu visitando as escolas, eu sinto que falta ali na Alesp uma discussão sobre a condição dos professores, sobre como a gente pode melhorar a qualidade do ensino dos alunos. Então, com certeza, essa seria uma pauta de uma possível campanha para deputada que eu gostaria muito de poder trabalhar. Pode ser que já haja aí também uma articulação do André do Prado, do presidente, saindo aí para um cargo de governo. Existe essa articulação? São conversas, né? Você sabe muito bem que até a eleição tem um chão aí gigantesco, tem muita coisa para rolar, mas a gente escuta de tudo um pouco. Eu acredito que é mérito, né, do PL assumir esse espaço. De alguma forma, talvez no governo do estado ou à frente, sei lá, de uma candidatura para o Senado. Então, e ter alguém da nossa região, assim, valoriza demais o que, de fato, a gente tem feito, o que a gente pode melhorar aí para a região do Alto Tietê. Então, eu torço muito para que isso seja verdade, porque abre também espaço para novas lideranças, né? O André, ele indo para um cargo, né, um pouco acima, em outro contexto, isso abre espaço para outras pessoas também entrarem nessa disputa. Como é que você vê o Alto Tietê no cenário político do estado de São Paulo? Olha, eu vejo o Alto Tietê que tem, assim, as suas lideranças fortes, mas eu acredito que a gente ainda precisa fortalecer, né? Eu acho que um grande exemplo disso é porque à frente do governo do estado, a gente não teve nos últimos anos alguém de fato da nossa região. Então, eu vejo que ainda falta esse protagonismo e a gente tem muito para poder entregar, né? É uma região que tem ali os seus talentos, tem o seu protagonismo, tem a sua história. Então, eu vejo que ainda tem essa lacuna e que é essa eleição que a gente precisa ocupar. Até porque aumentar a potência econômica da região, né? Porque a partir do momento que você tem representantes, aquela região passa a ser vista e você consegue também potencializar os resultados da região. Exatamente. Então, eu vejo que a gente ainda não ocupou essa lacuna, né? Então, apesar de ter seus nomes nessa conjuntura, assim, do governo do estado, para maiores investimentos, a gente ainda tem essa oportunidade de fazer. Então, cabe aí a nossa articulação enquanto grupo para poder fazer dar certo. Você enxerga uma eleição nessa disputa mais uma vez PL-PT ou não? Você acha que vai ser tem essa tendência de centro também? Olha, eu acredito que ainda vai continuar a polarização. Acho que ainda está muito latente isso ainda nos cidadãos. De uma forma geral, mas eu acredito que vem um pouco mais de qualidade de proposta, talvez não tanto num personalismo, mas sobre o que de fato cada grupo representa em termos de projetos, em termos de resultados para a população. Então, eu sempre tenho uma visão um pouco mais otimista, né, do cenário, de que as pessoas, como a gente havia falado um pouco antes de entrar, né, as pessoas, a polarização foi importante para que elas tivessem mais interesse em participar da política, em opinar sobre a política, só que a direita, né, no seu contexto de consolidação, ela vem se fortalecendo aos poucos, né, porque antes era a esquerda que era muito mais organizada, estava muito mais presente com os estudantes, estava muito mais presente com os trabalhadores, e hoje a gente vê um movimento diferente da direita, só que a gente ainda precisa amadurecer para que ela não seja somente uma onda. Então, eu vejo que essa é uma oportunidade também da eleição e eu vejo que as pessoas estão mais interessadas nisso, assim, de discutir não só a personalidade entre Jair Bolsonaro e Lula, mas o que está por trás desses projetos. Até por isso a representatividade do jovem é importante, porque ele precisa se sentir representado. Sim. Gerar identificação faz com que gere muito mais conexão também. Com certeza. Então, assim, eu acredito muito nas lideranças jovens, mas desde que também elas tenham essa base, né? Porque o que muitas vezes acontece, que eu já vi replicando, às vezes jovens apenas
replicando, novamente essa palavra, replicando um modelo de política antiga. Então, isso me preocupa um pouco. Acho que a gente tem que vir com o que a gente tem de mais forte, que é a nossa inovação, que é a capacidade de criatividade nos projetos, de ser objetivo, de gerar resultado. Então, se o jovem ele conseguir, né, trazer essas características que são tão marcadas da gente, a gente vai conseguir sim trazer mais resultados nessa disputa de 2026. Você tá com quantos anos agora, Manu? 25. 25. Então, a gente pode ter aí, então, uma deputada também, uma das mais jovens. Sim. Eu espero que sim, mais né? um ali pro seu currículo? Eu porque espero que sim. Você já foi a mais jovem vereadora? Fui em 2020, eu fui eleita com 20 anos. 20 anos. Depois, a com mais votos... Isso. A mais votada, então qual que é o próximo passo pra gente colocar na bio? Pode ser uma deputada estadual aí mais jovem. E eu acredito que a primeira ou segunda aí do Alto Tietê, como mulher também representando na Lesp. Acho que seria uma honra ocupar esse espaço. E eu sempre falo, né, que títulos, eles não são, né, meramente por uma questão de vaidade, mas porque é o que você disse, da identificação, né? Então, quando a gente ocupa esse espaço que tradicionalmente foi construído e difundido como algo não para os jovens, não para as mulheres, a gente acaba quebrando essas barreiras e mostrando que é sim esse espaço pra gente, que a gente pode abrir caminhos para outras mulheres e outros jovens que vêm. Então, eu tenho muito essa crença assim, no meu trabalho, de que eu tô ali por uma missão, talvez temporária, né, de que mas representando um caminho e uma oportunidade para outras pessoas se interessarem em ocupar esse espaço também. E que cada vez mais a gente tenha essa representatividade feminina 50-50, porque a sociedade é feita de homens e mulheres, nada contra os homens, sim, mas que essa representatividade feminina, porque muitas vezes são leis que são para as mulheres escritas por homens. Sim. Então, realmente tem um gap aí da necessidade. Então, essa representatividade, ela passa a ser cada vez mais necessária e que a gente não saia, né, às urnas simplesmente por conta de cotas que são necessárias, que os partidos precisam cumprir, mas porque realmente a sociedade precisa cada vez mais de representantes femininas. Sim, e eu sempre gosto de ressaltar, porque muitas pessoas veem essa fala nossa de representatividade, acha que é uma questão de disputa de gênero, feminismo, e eu sempre falo que não é sobre isso, né? A representatividade, para além do fato de sermos, né, a maioria e que realmente temos muito para contribuir, ela impacta no resultado, né? Então, muitas pesquisas já apontaram no nosso país que mulheres prefeitas, né, em cidades lideradas por mulheres, têm melhores indicadores em relação à saúde, à educação, à baixa taxa de mortalidade infantil, a menos casos de corrupção. Então, não é só uma foto bonita de metade mulher, metade homem. É algo que realmente traz resultado para a ponta, né? As mulheres têm essa característica do olhar um pouco mais humanizado, uma escuta de fato ativa, né? Que busca a empatia. Eu vejo isso muito no nosso trabalho ali com a Câmara Municipal, no trabalho, por exemplo, da prefeita. É uma liderança, a prefeita Mara, né? Uma liderança humana, uma liderança que busca ouvir, busca acolher. Isso é muito importante na política. É o social, né? É o social, porque muitas vezes a política tá nesse campo de competitividade, de agressividade, e a mulher acho que muda esse ambiente, sabe? Então é isso. Eu sempre falo assim, quando a gente discute política, eu acho que tem que pontuar também, não só como você colocou com relação à representatividade, mas pelos ganhos e pelos feitos, né? Sim. Então que essa votação e essa escolha seja feita também pelos feitos e pelo histórico de cada candidato. Então esse olhar é necessário. Sim. O que esse candidato pode fazer por mim? Daí é um exercício também do eleitor. Entender quem é ali, para quem que eu vou votar. Porque muitas vezes ele esquece. Ele não sabe em quem ele votou para deputado, para quem ele votou para o Senado. E são realmente representantes que fazem toda a diferença no resultado final. Eu acredito que essa maturidade do eleitor a gente, né, vem avançando e que ele realmente precisa ter essa consciência na hora de votar ano que vem, né? Então vai reeleger deputados
só porque conhece o deputado ou porque, enfim, segue no Instagram. Não, tem que fazer uma análise realmente do trabalho, porque muitas vezes tem ali, enfim, políticos que aparecem muito mais próximo no ano da eleição ou aparecem mais em situações de polêmica, né, para gerar engajamento, views. Mas a pergunta é, quais foram os projetos que esses deputados aprovaram nos últimos anos? Como que eles se posicionaram nas principais debates, assim, nacionais e que impactam do cidadão? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas ainda estão avançando nisso, né? E a gente precisa trazer, por exemplo, essa educação política dentro das escolas, porque começa ali, né? Uma base de como votar. Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, eu estava na escola estadual e me candidatei para o Grêmio Estudantil. E aí ali você já começa a ver um reflexo da população, que muitas pessoas votam no Grêmio Estudantil porque são colegas, amigos, e não porque tem boas propostas para a escola. Então, se a gente fizer um trabalho de base, com certeza vai impactar também ao redor da família, né? E depois na formação desse jovem, quando ele estiver apto para poder votar. Perfeito, então, Malu. Muito obrigada pela sua participação. Quero que você deixe aí as suas considerações finais desse balanço aí de 2025, já com um olhar para 2026, que eu acho que é importante também a gente pensar em tudo que foi feito em 2025, mas já com esse olhar também para o próximo ano. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, porque aqui vocês estão falando, né, diariamente com o eleitor, para poder, de fato, garantir essa transparência. E eu peço para que as pessoas me sigam nas redes sociais, @soumalufernandes, porque lá a gente publica todos os nossos trabalhos, as iniciativas, projetos, e é um canal para que o cidadão realmente participe também do nosso mandato. Eu costumo dizer que eu não tenho a razão de tudo, não sei muitas vezes todos os problemas que estão acontecendo na cidade, então quando o cidadão participa, também propõe sugestões, isso contribui muito para o nosso mandato. E a nossa ideia é continuar entregando um mandato de soluções e resultados em Mogi das Cruzes e poder ampliar isso também para outras cidades. Parabéns pelo trabalho. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para a gente divulgar realmente o que vem sendo feito em Mogi. Eu acho que essa importância aí dessa bandeira da educação e fazer com que as pessoas entendam que realmente a educação ela é transformadora é fundamental, porque daí as pessoas vão chegar ali no momento de votar, elas entendem em quem elas estão votando e o que faz a diferença realmente no dia a dia delas. Sim, muito obrigada. Obrigada a você. A gente conversou com a vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, que eu já fiz o spoiler aqui, quem sabe, a nossa futura candidata aí a deputada estadual, mas a gente vai acompanhar os próximos passos, porque aqui na Guardiã você fica sempre muito bem informado, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. Esse foi mais um Coliseu, a gente fazendo o balanço de 2025 com os vereadores aqui pela Guardiã. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security.
Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.